Glória a Deus, mais uma vez louvamos a Deus na manhã dessa terça-feira, 23/9/2025. Continuando na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, quando o escritor fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ontem eu fiz um contraste dessa passagem bíblica com outra passagem aqui, que é a questão da oração do Pai Nosso. E ontem eu fiz uma reflexão sobre perdoar o próximo. Muitas vezes a gente olha para Deus e queremos muitas vezes que Deus nos entenda. Quando a gente se humilha diante de Deus, seja por necessidade da alma, que é uma angústia, muitas vezes uma depressão, um desespero, uma tristeza. A gente quer que Deus entenda nossas fraquezas. A gente quer que Deus aceite a nossa pessoa como a gente é. E muitas vezes, quando é o momento da gente entender o próximo, de ajudar esse próximo que está ao nosso alcance, o coração muitas vezes se bloqueia, fecha, porque muita gente julga aquela pessoa concernentemente à maneira que a gente enxerga. E Deus aqui na sua palavra, lendo esse texto da oração do Pai Nosso, Ele disse: perdoar-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Muitas vezes a gente usa muito de hipocrisia, de mentiras, de falsidade. Já vi pessoas dizer que o coração dele é igual um coração de Jó, um coração do homem de Deus. Mas no livro de São Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz que as obras dos homens glorificam o Pai o Pai que está no céu. Quer dizer, as minhas obras manifestam ao Deus que eu sirvo. E sempre eu tenho falado que muitas vezes as pessoas enchem a boca para dizer que é um cristão. Quantos se dizem por aí, homens e mulheres de Deus? Homens e mulheres que falam da parte de Deus, sentir de Deus, Deus me revelou. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Mas a conduta desses homens, o coração desses homens, é um coração mau. É um coração muitas vezes enrijecidos pela maldade de um julgamento precoce. E o escritor aqui, ele diz que se os meus olhos vê de maneira mal, grandes trevas adentro desses olhos, adentro de mim. E muitas vezes, irmão, deixamos de muitas vezes refletir o que a palavra quer nos ensinar. Jesus diz em Mateus 7:1, da maneira que eu julgo, da maneira que eu proponho a balança na vida do outro, da maneira que muitas vezes enxergo o outro, é a maneira que Deus vai me enxergar, é a maneira que Deus vai me tratar. Temos visto um país em uma grande calamidade, e a casa do Senhor tem se proporcionado a entrar nesse mesmo caminho, por falta, muitas vezes, de amor. E a palavra do Senhor em João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam dele, e cuidais ter nela a vida eterna. O próprio Jesus, certa feita, em 13:34 de João, diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como vos amei. Que nessa manhã nós possamos fazer
uma grande reflexão sobre a nossa conduta, sobre o Deus ao qual nós representamos, sobre o Deus ao qual estamos falando que estamos servindo. Que Deus em Cristo Jesus possa, de uma forma especial, te tratar da maneira que você trata o seu próximo. Será que se Deus me tratasse da maneira que eu trato as pessoas em minha volta, de que forma seria a minha vida, a sua vida? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar para a glória do seu nome. Amém.